Olá! Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar os diagramas de esforços internos. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a variação do esforço cortante e do momento fletor ao longo do comprimento de uma viga. Na aula passada, nós estudamos como determinar as forças axiais e torques ao longo do comprimento de barras e eixos. Na aula de hoje, nós vamos estudar como determinar a força cortante e o momento fletor ao longo de uma viga. A principal diferença entre barras, eixos e vigas é que, em vigas, o carregamento é aplicado numa direção transversal ao eixo longitudinal da viga. No entanto, os métodos discutidos na aula passada ainda podem ser usados para determinar a variação dos esforços internos ao longo de uma viga. Como as forças e momentos são aplicados nas direções perpendiculares ao eixo da viga, tipicamente os esforços internos em vigas são uma força cortante e um momento fletor. Os diagramas de força cortante e momento fletor mostram como esses esforços variam ao longo do comprimento da viga. Como já discutido, tanto nos diagramas de corpo livre como nos diagramas de esforços internos, a convenção de sinais para os esforços internos é a convenção de sinais já adotada para problemas planares. Força cortante positiva provoca a rotação do segmento no sentido horário e momento fletor positivo faz o elemento fletir de maneira côncava para cima. Para praticar, faremos alguns exercícios. Note, nos exercícios da aula de hoje, a semelhança do método de resolução com os exercícios vistos na aula passada. Nesse primeiro exercício, o enunciado pede os diagramas de esforço cortante e momento fletor para essa viga biapoiada, desprezando o peso da viga. Para determinar os esforços internos ao longo da viga, eu preciso seccionar minha viga e determinar a força cortante e momento fletor em função do meu comprimento x. O primeiro passo consiste em determinar as reações do sistema. Então, eu começo fazendo o diagrama de corpo livre da minha viga completa. Em A eu tenho apoio por pino, as forças de reação são a x e a y, e em B um apoio por roletes, então a reação é só um BY. Determinar essas reações é simples, somatório de forças em x igual a zero, AX é zero, somatório de momentos em relação a A, eu tiro BY, P sobre 2, somatório de forças em Y, conhecido BY, eu tiro AY, P sobre 2. Determinadas as reações, eu posso determinar os esforços internos ao longo da minha viga. Então, orientando meu eixo x ao longo do comprimento da viga, seccionando essa viga num ponto arbitrário, eu vou ter esse diagrama de corpo livre. Aqui a minha reação AY e os esforços internos positivos de acordo com a convenção de sinais. Esforço cortante positivo, gira esse elemento no sentido horário, momento fletor positivo, flete o elemento de maneira côncava para cima. E esse comprimento do segmento é x. Veja que eu não tenho componentes do momento ao longo da direção x e também não tenho forças axiais. Então, eu não tenho força normal nem torque. Então, os únicos esforços internos que eu vou representar são a força cortante e o momento fletor. Do equilíbrio desse elemento, somatório de forças em y igual a zero, V é igual a y, que é igual a P sobre 2. De um somatório de momentos em relação a C, o esforço cortante concorre em C, então vou ter M menos a y vezes x. Portanto, meu momento fletor é o P sobre 2 vezes x. Isso aqui me fornece os esforços internos desse segmento da viga, que vale para todos os pontos entre A e esse ponto de aplicação da força P. Para a segunda metade da viga, eu preciso fazer uma nova seção e equacionar o equilíbrio para esse segmento da viga, que é o que está aqui. Aqui a força P sendo aplicada na metade da viga, L sobre 2, e aqui o meu comprimento x. Força cortante e momento fletor positivos, somatório de forças em y igual a zero, V igual a menos P sobre 2, somatório de momentos em relação a D,
meu momento fletor M é o P sobre 2, L menos X. Então, aqui eu tenho as expressões para os esforços internos na segunda metade da viga. Conhecidos os esforços internos ao longo de toda a viga, porque esses valem de 0 até L sobre 2, e esses valem de L sobre 2 até L, eu posso plotar esses esforços internos em função do comprimento x da viga. Então, a força cortante V vale P sobre 2 na primeira metade da viga e menos P sobre 2 na segunda metade. E o momento fletor começa e termina em 0. E aqui no meio da viga o valor é PL sobre 4. Algumas coisas são importantes de observar nesses diagramas. Em 0, eu tenho um salto de P sobre 2. E em L, eu também tenho um salto de P sobre 2, que são as duas reações agindo na viga. Aqui em L sobre 2 eu tenho um salto para baixo de menos P, que é a força P sendo aplicada. Então, nas posições onde eu tenho forças pontuais sendo aplicadas, eu tenho saltos, descontinuidades, no meu diagrama de esforços cortantes. Note também que tem uma variação na inclinação do gráfico do momento fletor. Essa inclinação é constante na primeira metade da viga e constante na segunda metade da viga, mas as inclinações são diferentes e ela varia abruptamente aqui na posição onde a força pontual está sendo aplicada. Veja também que o máximo momento fletor ocorre onde tem uma força pontual sendo aplicada, onde a força cortante muda de sinal. Então, são características que você sempre vai observar em gráficos desse tipo, de força cortante e momento fletor. Nesse segundo exercício, nós temos uma viga biapoiada sendo carregada por um momento de binário, C0. E o exercício pede novamente os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Sempre para começar um problema desse tipo, eu tenho que determinar as reações do suporte. De novo, para essa viga é bastante simples, vou pular esse cálculo, mas você pode verificar que as reações agindo no sistema são essas. Determinadas essas reações, eu posso analisar o equilíbrio de um segmento que vai de A até um ponto X antes do ponto onde o momento de binário está sendo aplicado, e um segundo equilíbrio com uma seção que passa aqui entre B e C. Para esse primeiro segmento, se esse comprimento é X, os esforços internos são uma força cortante V e um momento fletor M. Para esse segmento, somatório de forças em Y igual a 0, a força cortante vale menos C0 sobre L, que é o valor da reação em A. Somatório de momentos em relação a D, eu tenho que o meu momento fletor menos C0 sobre L vezes X. Para esse segundo segmento, os esforços internos vão ser a força cortante V e o momento fletor M. Somatório de forças em Y igual a 0, V igual a menos C0 sobre L. Somatório de momentos em relação a esse ponto, momento fletor M, menos C0 sobre Lx, mais C0. Veja então que o esforço cortante não se altera, ele é o mesmo nos dois segmentos da viga. E o momento fletor é essa expressão do momento somado com o momento de binário sendo aplicado. Portanto, aqui eu represento o diagrama de corpo livre da minha viga completa e as duas reações agindo nas extremidades da viga. E das expressões que nós acabamos de obter, o esforço cortante constante ao longo da viga. E veja que aqui no ponto onde eu tenho o meu momento de binário sendo aplicado, eu tenho um salto, uma descontinuidade aqui no diagrama de momento fletor. Veja que ainda vale aquilo que foi dito no exercício anterior. Aqui eu tenho uma força pontual para baixo, então no diagrama de esforço cortante eu tenho um salto, menos C0L, e aqui uma força para cima, então eu tenho um salto C0L. Como não tem nenhuma força sendo aplicada ao longo da viga, o esforço cortante é constante ao longo do comprimento. Veja que o momento fletor, a inclinação do gráfico, é constante. E na posição onde eu tenho um momento de binário sendo aplicado, eu tenho um salto cuja magnitude vale C0. Nesse exercício agora, a viga biapoiada está sujeita a duas cargas.
E o exercício pede, novamente, os diagramas de esforço cortante e momento fletor, e pede também o valor e a localização da máxima força cortante e do máximo momento fletor. O exercício já fornece no diagrama de corpo livre o valor das reações, que podem ser facilmente verificadas equacionando o equilíbrio dessa viga. O que ele quer saber é o diagrama de força cortante e momento fletor dessa viga. E para isso, como eu tenho duas forças pontuais sendo aplicadas, então eu tenho que seccionar minha viga num ponto entre A e B, que ele chamou de 1. Depois dessa força concentrada, numa seção entre B e C, que é a seção 2. E depois dessa força concentrada, uma seção 3. Então eu tenho que equacionar o equilíbrio de cada uma dessas seções da viga. Para essa seção 1, esse corte passa pelo plano E, e esse comprimento do segmento vale x. Claro que as expressões que eu obter para esse equilíbrio valem para x entre 0 e 2 metros. 2 metros, que é a localização dessa força de 14 kN. Se esse segmento tem x, esse comprimento tem L menos x. Forças positivas, por ação e reação, mesma intensidade e sentidos contrários, veja que também são forças positivas. A força cortante provoca a rotação no sentido horário do segmento, e o momento fletor faz a viga fletir de maneira côncava para cima. Posso usar qualquer um dos segmentos para equacionar o equilíbrio. Vou usar esse primeiro. Somatório de forças em y igual a 0, V igual a mais 18 kN. É o que está aqui. Somatório de momentos em relação a E, M menos 18 vezes x igual a 0. Então, o momento fletor M é o mais 18x. Vou repetir esses cálculos para todos os segmentos da viga. Então, para determinar as forças no segmento BC, as expressões que eu obter valem para x entre 2 e 5 metros, que são as expressões entre as forças de 14 e 28 kN. Para esse segmento da viga, somatório de forças em y igual a 0, V igual a 4 kN, somatório de momentos em relação a F, M igual a 4x mais 28 kN. E para o último segmento da viga, as expressões para x valendo entre 5 e 7 metros, somatório de forças em y igual a 0, V igual a menos 24 kN, somatório de momentos em relação a G, M igual a menos 24x mais 168 kN. Com isso, eu determino as expressões para os esforços internos ao longo de cada segmento da viga. Então, para cada um desses segmentos, eu posso fazer o gráfico da força cortante e do momento fletor. Para cada um desses segmentos, a força cortante é constante. Entre A e B vale 18, entre B e C vale 4, entre C e D vale menos 24. E para cada um desses segmentos, o momento fletor é uma reta. Em x igual a 0 ele vale 0, em x igual a 2 ele vale 36. Para esse segmento BC também é uma reta. Em x igual a 2 vale 36, em x igual a 5 vale 48. E para o segmento CD também é uma reta, que em x igual a 5 vale 48, e em x igual a 7 vale 0. Note que vale as mesmas observações feitas nos exercícios passados. A força de 18 kN para cima, então aqui tem um salto de 18. 14 kN para baixo, salto de 14 para baixo. 28 kN para baixo, salto de 28 para baixo. Reação de 24 para cima, salto de 24 kN para cima. E o momento fletor, o máximo, vai ser no ponto onde a força cortante muda de sinal. Então, o máximo momento fletor atua aqui no ponto x igual a 5 metros. É interessante notar também que o momento fletor máximo positivo é 18 e o máximo negativo é menos 24. Para fins de projeto, é necessário determinar o máximo valor em módulo do esforço cortante. Então, o máximo valor em módulo do esforço cortante é 24 kN e ele é o mesmo para todas as seções entre C e D da viga. E o máximo valor do momento fletor é o mais 48 kN. Esse último exercício
pede os diagramas de esforço cortante e momento fletor dessa viga engastada, sujeita ao carregamento pontual aplicado em sua extremidade livre e ao carregamento triangular distribuído ao longo da viga. A dificuldade nesse exercício é que nós temos aqui um carregamento triangular. O primeiro passo sempre vai ser fazer a análise de equilíbrio da viga completa. Então aqui no engaste eu vou ter as reações RB 1160 newtons, MB 3360 Nm. Você pode calcular essas reações a partir das equações de equilíbrio dessa viga. Veja que o carregamento triangular eu vou representar em termos do seu carregamento pontual estático equivalente, que é um carregamento cuja área vale essa altura de 360 vezes a base 12 dividido por 2, 2.160 newtons, e a localização está a 2/3 aqui do vértice do triângulo, então em 8 metros. Para esse diagrama de corpo livre, calcular essas reações é simples. Determinadas as reações, agora eu vou seccionar a minha viga num ponto arbitrário. Então eu vou fazer o diagrama de corpo livre de um segmento da viga de comprimento x. Nesse comprimento x, eu vou representar essa força de 1000 newtons, sendo aplicada na extremidade da viga, os esforços internos, força cortante, momento fletor, e o carregamento estático equivalente desse carregamento distribuído que atua do ponto A até o ponto onde eu seccionei a minha viga. Então aqui eu tenho um carregamento triangular, a expressão para essa reta que me dá a função do carregamento Wx é o 30x. Veja que em x igual a 12 metros eu tenho W 360 Nm por metro. E para esse carregamento triangular, o estático equivalente vai ser a área do triângulo, que é essa altura 30x vezes a base x dividido por 2. Então é 30x ao quadrado sobre 2, 15x ao quadrado. E a localização do estático equivalente, 2/3 do vértice ou 1/3 da base. Então está aqui em x sobre 3 medido a partir da minha seção arbitrária. Como eu só tenho esse carregamento triangular ao longo da viga completa, para determinar os esforços internos eu só vou precisar fazer uma seção. Mas se esse carregamento terminasse antes do final da viga, eu ia precisar fazer um segundo corte. Nesse caso, fica mais simples porque eu só vou ter um corte para analisar o equilíbrio de um segmento da viga. Para esse segmento, somatório de forças em y igual a 0, eu tiro esforço cortante V. Somatório de momentos em relação a C, eu tiro o momento fletor. V igual a 1000 menos 15x², e M é o 1000x menos 5x ao cubo. Então, o esforço cortante é uma expressão de uma parábola, uma expressão de segundo grau, e o momento fletor é uma expressão de terceiro grau. Veja que ainda vale aquilo que foi dito nos exercícios anteriores. Aqui no início, eu tenho uma força pontual de 1000 newtons, então um salto de 1000 para cima. Aqui no fim, eu tenho uma força pontual de 1160 newtons, então um salto de 1160. E aqui entre A e B, eu só tenho o carregamento distribuído. Então a variação é essa função do segundo grau. Não tenho nenhum momento de binário sendo aplicado ao longo da viga, então o diagrama de momento fletor ele é contínuo. Aqui em A não tem nenhum momento, o momento é zero, e ele vai me dar essa expressão. Para determinar esse ponto de máximo, eu vou notar que o máximo dessa função ocorre num ponto onde a sua derivada é zero. Portanto, dm dx vai me dar essa expressão, que é igual ao esforço cortante. Portanto, a localização do ponto crítico é onde esse valor é zero. Esse valor é zero para x igual a 8,16. Portanto, o valor do momento fletor máximo é 5.400 Nm. Como essas expressões são iguais, então o momento fletor é máximo, onde o esforço cortante muda de sinal, onde ele cruza o zero. E esse valor final de 3.360 Nm é o valor do momento de reação. Veja que esse valor é positivo,
então esse momento é positivo de acordo com a convenção de sinais. Na aula de hoje, nós estudamos como construir os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Nós vimos que esses diagramas mostram graficamente como a força cortante V e o momento fletor M variam com a distância x medida ao longo da viga. Esses diagramas são construídos utilizando o método das seções, cortando a viga num ponto arbitrário e representando no diagrama de corpo livre a força cortante e o momento fletor. No diagrama de corpo livre, é necessário observar a convenção de sinais para V e M, de modo a estabelecer corretamente seus sentidos e representar corretamente seus valores nos diagramas de esforços internos. E por hoje é isso. Muito obrigado.